a exposição do Dr. António Raposo Subtil, advogado, fundador e coordenador da RSA-ILP, que nos vai falar sobre a aplicação do regime excepcional do arrendamento a outros contratos. Seja bem-vindo, Soutor, e muito obrigada por ter aceito o meu convite mais uma vez. Muito obrigado também pelo convite e um renovado elogio pela organização, sempre com uma grande audiência e com temas novos, que é o que é necessário para nós irmos debatendo estas questões. Mas eu vim do tribunal e estava numa sala de audiências onde estava um painel, uma tela, uma tecelagem demais, pode dizer assim, e que tinha escrito Código do Inquilinato. E eu olhei, tinha várias coisas, Código Penal e Código do Inquilinato. E eu lembrei-me de realmente nós precisamos de um Código do Inquilinato, nós precisamos de atender à posição do ocupante de imóvel, porque o legislador, e esta é a dificuldade da apresentação que vou fazer, mas o tema foi lançado, o legislador dizia, foi, enfim, avançar por outras formas, e outras de quê? E depois disse de exploração de imóveis, e pela primeira vez passámos a ter a noção de exploração do imóvel como, para já não ser una, não é a forma de exploração de imóveis, é outras formas, dá a ideia que há, enfim, várias alternativas para explorar imóveis, para além daquelas que nós conhecemos, dos contratos que nós conhecemos. Formas contratuais, formas específicas de contratos, que também o legislador refere. Então, eu já tinha feito no passado um rol dos contratos de gozo de imóveis, permitem o gozo de imóveis, e vou aqui, e depois o PowerPoint tem isto tudo com a indicação da lei aplicável, e onde está o regime que pode ser, naturalmente, objeto de maior detalhe, por quem tenha curiosidade, mas tinha aqui, desde logo, o direito real de propriedade nas suas formas, direito de superfície, propriedade plena, que também permite o gozo de imóveis, obviamente, mas depois a seguir, quando há um gozo de um terceiro e ainda existe a propriedade, temos o direito de uso e habitação, com o regime próprio, no Código Civil, aliás hoje cada vez mais forte, o direito real da habitação periódica, time sharing, como também ainda designa, que tem peso, que hoje permite a habitação, permite ficar 365 dias no local. Há quem diga que tem que desocupar uma semana para, digamos assim, a desinfecção, primeiro, precisamente para não permitir uma ocupação a 100%. O direito real da habitação duradoura, criado ano passado pelo legislador, o direito de locação financeira, nas várias vertentes, quer para a habitação, quer para fins não habitacionais, o direito do ocupante de empreendimento turístico, sobre a forma de propriedade plural, em que existem, quer vivendas, quer apartamentos, em sítios que nós olhamos, julgamos que são casas de habitação, vivendas unifamiliares de habitação, e o enquadramento jurídico é um empreendimento turístico, que pode ser um hotel de apartamentos ou um empreendimento turístico, um aldeamento turístico diferente, mas é sempre um alojamento subordinado a um regime de unidade de alojamento, unidade turística de alojamento. O direito do ocupante do alojamento local, que apesar de se dizer que é temporário, não é bem assim, porque hoje são conhecidas situações em que as pessoas ficaram em Portugal, não voltaram, ou por limitações de deslocação, ou por outra razão, e continuam, arrendaram, entre aspas, tomaram posse da casa, ocuparam a casa subordinada a um contrato designado como alojamento local, mas hoje continuam lá. O direito de habitação não permanente, o chamado arrendamento de fins transitórios, do artigo 1095, nós sabemos que não tem limite, não é, só é transitório se for um bocadinho, se for 6 meses, se for um mês, não é assim, depende da finalidade. Depois o direito de locação de estabelecimento, que também tem, enfim, um título para ocupar um imóvel, ocupando um estabelecimento que integra um imóvel, também é um regime próprio do 1109 do Código Civil. O direito de arrendamento, obviamente, aquilo que é a base, tinha sido, parecia a base de tudo, e agora um contrato importantíssimo que é a cedência de loja em centro comercial ou em empreendimento comercial. E ainda aí é diferente, porque o legislador falou em centro comercial, mas como nós sabemos, existem algumas unidades conjugadas de exploração de comércio e de serviços que não se designam por centro comercial, que tem parques, conjuntos comerciais, plataformas logísticas, etc., onde existem várias unidades, várias lojas, várias ocupações para fins que não são habitacionais, integradas num condomínio típico, semelhante a um centro comercial, mas não tem a designação de centro comercial, e por isso fica aqui já a dúvida de saber se devemos continuar a falar em centros comerciais ou em conjuntos comerciais, ou que designação é esta, dado que não há um regime específico para os centros comerciais,
para tratarmos aqui deste assunto. E por isso vou passar ao primeiro PowerPoint, que tem a ver com a noção geral de contrato de cedência de loja e empreendimento comercial. É importante fixarmos aqui, porque eu ainda me lembro, quando saí da faculdade, que um dos temas interessantes era o grande estudo para separar as lojas de centros comerciais. Havia um parecer do professor Antunes Varela, famosíssimo, onde se falava em contrato de gestão empresarial, nessa altura, tudo para fugir ao vinculismo do arrendamento que estava ainda nessa altura no Código Civil. E por isso, este contrato surge há muitos anos, é um facto, foi tratado pela jurisprudência e pela doutrina, teve sempre à margem do regime do arrendamento, nunca se pretendeu passar para o lado de cá. Para o lado de cá leia-se um lado vinculístico, um lado limitativo dos direitos dos arrendatários, dos direitos dos senhorios, onde o legislador queria manter a tutela, a guarda e muitas vezes o tal vinculismo que impedia que a liberdade contratual se afirmasse, ou no prazo, ou na renda, ou nas formas de denúncia, ou o que fosse, de extinção, neste caso mais tecnicamente correto dizer, formas de extinção do contrato, até na forma de acionamento judicial, como o professor Rui Pinto referiu ainda há bocadinho. Às vezes temos a dúvida, somos por ali, somos por lá, consoante o tipo de contrato e como é que a coisa se pode desenhar. Nessa altura ainda não tínhamos o BNA, mas já tínhamos algumas dúvidas se a ocupação de imóveis, por exemplo, suportada no usufruto, como sabem, para fugir ao vinculismo. Muita gente criou a figura do usufruto temporário, que era uma maneira da pessoa ir para lá, ocupava o imóvel, depois acabava o usufruto e com isso fugia-se ao vinculismo dos contratos de arrendamento, porque as pessoas tinham medo de perderem o imóvel para o arrendatário, e aqui a cedência de loja em empreendimento comercial para não estar presa ao regime, essa exploração ao regime do arrendamento. E porquê é que não se pretendia que estivesse preso, quer o senhorio, quer o arrendatário nesse regime? Porque a gestão era uma gestão de conjunto, quer no marketing, quer no funcionamento das regras de segurança, quer na ocupação de espaços, quer no mix de utilização comercial, quando era o caso, também para as vezes de prestação de serviços. E por isso nós tínhamos uma definição, várias definições, mas sabíamos, uma coisa que nós sabíamos, isso é que não havia dúvida nenhuma, que nós sabíamos, não havia dúvida nenhuma, é que não era aplicável ao regime do arrendamento. Ponto. E daí, agora vou passar rapidamente sobre uma matéria que tem a ver com o não cumprimento dos contratos de exploração de imóveis. Sendo que aqui eu vou tratar de todos os contratos onde se pode explorar o imóvel, ou seja, de todos os contratos em que alguém, tendo o imóvel, ou como proprietário, ou noutra posição que lhe deu o domínio, pode cedê-lo e, mediante essa cedência, receber uma contrapartida por exploração, uma contrapartida financeira. Como é que então funciona? Se houver, que é o caso da minha apresentação, se existir um momento de força maior, se houver uma situação excepcional e, como tal, a relação jurídica não se comportar, não se verificar, tiver uma vicissitude como era pressuposto. Ou seja, o ocupante não pode explorar, não pode ocupar, e o outro não pode explorar como tinha pensado aquele imóvel. Então, nós temos logo uma regra que é a exceção de não cumprimento. Eu uso muito aqui este instituto porque defendo, enfim, com a doutrina, penso que minoritária, mas hoje talvez um bocadinho mais solta, a doutrina que diz que a exceção de não cumprimento não se aplica só nas situações de incumprimento típico dos contratos bilaterais. A exceção de cumprimento é uma garantia. Ou seja, se eu não recebo, não tenho direito de me exigir, ou tenho o direito de não me exigirem a contraprestação. E por isso, como diz ali o artigo 428, se os contratos bilaterais não houver prazos diferentes para o cumprimento das prestações, cada uma das contraentes pode, enfim, usar da faculdade de recusar a sua prestação, enquanto a outra não efetuar o que cabe ou não oferecer o seu cumprimento simultâneo. Não importa aqui se há incumprimento ou não cumprimento, ou seja, se há um ato voluntário de não querer cumprir ou uma impossibilidade de não poder cumprir, que é o caso da força maior, é o caso de uma pandemia, este momento no estado de emergência, ou outro que impeça que livremente o senhorio possa continuar a facultar o espaço ao ocupante e também o co-ocupante que possa livremente dispor do espaço, porque uma diretiva, uma instrução ou a própria lei fez o apagão daquela relação e impediu que ela continuasse normalmente. É a mesma coisa que a quarentena para as pessoas, nós não podemos ir trabalhar, também às vezes não estamos em teletrabalho, mas há uma mudança da relação e aqui há uma mudança da relação. Bom, depois está ali um apontamento só para a doutrina para se ver que isto não é assim tão simples e a seguir temos a impossibilidade. Na impossibilidade objetiva, que hoje a doutrina, os seus professores
estão a tratar este tema de forma abundante, nunca se viu tanta coisa escrita sobre a questão da impossibilidade objetiva, já se sabia que tinha que se distinguir pela impossibilidade temporária, parcial, impossibilidade relativa, uma série de coisas, mas há também algo que nós sabemos, que é a obrigação extingue-se quando a prestação se torna impossível. Quer se considere que a prestação, no sentido mensal, pagamento de renda, está associada a uma entrega mensal da coisa para gozar, e aí podíamos dizer que a prestação é tocada assim ponto a ponto, mas não o contrato global, porque esse naturalmente não se extinguiu, não está impossibilitado de todo, mas há aqui um princípio que também tem a mesma gênese do anterior Instituto da Exceção no Cumprimento, que é, se eu não receber, não devo pagar. E depois a última dos princípios, o paradigma dos contratos bilaterais, que está previsto no artigo 795, diz claramente que num contrato bilateral, uma das prestações se torna impossível, fica o credor desobrigado à contraprestação. Pronto, e agora aqui, obviamente, temos que ver o que é tornar impossível, mas diz-se adiante uma coisa importante. Eu aqui não estou a fazer formulações muito teóricas, académicas, é do prático, do advogado que recebe um cliente e tem que lhe dar, além da conversa suficiente para ele ficar, enfim, estável, é também a fundamentação que ele veja que tem a lucidez suficiente para não ter a oportunidade de caçar um cliente sem lhe dar uma resposta adequada e dentro da conformidade da lei. E diz ali, se já tiver realizado a prestação, tem direito à restituição. É porque é muito importante os contratos bilaterais que o sinalagma ocorra. Muito importante. Se não ocorrer, alguma coisa se passou. Ou há incumprimento, segue um caminho, ou há uma impossibilidade e segue outro caminho. Mas há uma coisa que acontece, é que um fica desobrigado quando o outro não presta. Isso parece-me também mais ou menos evidente. E agora chegamos ao artigo 1040 e é aqui que se abre a distinção entre os arrendamentos e os outros contratos que permitem o gozo do imóvel. É que muita gente, e eu assisti em alguns webinars, passava rapidamente, enfim, pelo rebanho, onde punha os contratos todos, as outras formas, punha a cedência de decisão de loja, punha os contratos de arrendamento e esquecia-se do artigo 1040. Mas é que o artigo 1040 foi talhado no Código Civil para se aplicar à locação. E a cedência de utilização de loja foi talhada para não se lhe aplicar o regime da locação. E por isso o que aqui está é que, e esse é o primeiro elemento de bifurcação, o que aqui está é, se eu não tiver acesso à coisa, eu arrendatário, eu locatário, o que é que acontece? Acontece que eu tenho que suportar o custo de não ter acesso à coisa. Salve-se a privação ou a diminuição ocorrer por um período superior a 1/6 do prazo do contrato. A lei estabeleceu este equilíbrio contratual para contrabalançar o regime forçado, vinculístico, rígido, garantístico para o arrendatário e atendendo às características que o arrendamento dava à posição de ocupante, leia-se inquilino, que era o quê? Que ele dominava a coisa e tinha que suportar, não existindo culpa do senhorio, tinha que suportar o ónus de não ter a coisa. Salvo se fosse de tal maneira grave, e o grave media-se pela duração do contrato. Essa impossibilidade, esse não gozo, e o grave que é mais de 1/6 do prazo, aí sim ele deixava de ter que pagar a renda, até aí tinha que pagar a renda. Esta era a regra. E agora pergunta-se, e esta regra foi entendida pelo legislador das medidas excepcionais para o setor imobiliário? Foi atendida, foi considerada pelo legislador quando criou o regime de diferimento das rendas, quer habitacionais, quer não habitacionais? Foi atendida, foi considerada, eu diria, lida pelo legislador quando criou um regime de exclusão das lojas em centro comercial de pagarem as rendas mínimas? E quando é que o legislador leu este artigo? Lembro, e agora vamos avançar para os mecanismos de exceção que começaram a ser aplicados a vários setores, e ainda no slide anterior tem uns pontos que importa ver, que é, normalmente as regras excepcionais aplicavam-se considerando o tipo de contrato. O objeto, prazos, contrapartidas, empréstimos à habitação,
FIIs, seguros, e aí o legislador dizia, os seguros renovam-se, os financiamentos à habitação prorrogam-se e tal, mas neste domínio do setor imobiliário, o legislador rapidamente abandonou estes pontos que são normais na relação jurídica contratual. O objeto, o prazo, as contrapartidas financeiras, os direitos do titular do gozo da coisa, se domina integralmente ou não domina integralmente, e aqui qualquer pessoa percebe que o arrendatário domina integralmente a coisa e no centro comercial o ocupante, o lojista, não domina a coisa, porque a porta às vezes até fica aberta, porque o gestor do centro comercial não só impõe o horário de abertura, como tem direito de fiscalização do próprio espaço que está a ser, digamos assim, locado, entregue. Depois também as vias de desocupação coerciva do imóvel, nos centros comerciais não se aplica o BNA, aquele regime do que o professor Rui Pinto falou dos despejos, aquela não, que tem uns efeitos mais coercivos, imediatos e tal, aquilo permite ser, enfim, desocupado assim um bocadinho mais à bruta, sem a intervenção lá dos tribunais, muito menos do BNA, obviamente. As especificidades da relação com o condomínio, qual é a relação com o condomínio, como é que ele comporta em termos de condómino nesse centro comercial, e depois o regime fiscal aplicável. Então, a seguir, o que acontece é que as exceções do tal regime excepcional Covid, como eu chamei, só para ser mais, enfim, rápido, teve várias camadas. Teve moratórias, teve isenções, perdões e aplicou-se em várias áreas. Desde logo, no modelo instituído, o legislador não atendeu a critérios legais de distribuição do risco, não atendeu ao 1040, já vamos ver porquê, mas não atendeu mesmo. E, por outro lado, também não teve uma formulação teórica, uma formulação conceptual melhor, que é por contrato. Não disse, para o contrato X é assim ou Y é assim. Veja um exemplo. Nos arrendamentos para a habitação tem um regime. E na locação financeira para a habitação? É o mesmo regime? Não. Não, o regime que nós estamos a tratar, que tratamos aqui, que o Dr. José Raimundo tratou, o Dr. Carlos Navares tratou, aplica-se aos arrendamentos. Mas na locação financeira também há pessoas a habitar, famílias a habitar, e até pagaram mais, pagam renda e já pagaram até às vezes uma entrada significativa. Têm menos direitos que o arrendatário habitacional ou não habitacional, que não pagou nada. Não, o legislador não atendeu isso. O legislador criou os moratórios, foi avançando e nós depois deparámos com um regime que vai diferir, que é o slide a seguir, que é a primeira camada, vai diferir um bocadinho até 31 de dezembro, um conjunto de coisas que têm a ver com os arrendamentos. Desde logo a produção de efeitos das denúncias, a caducidade dos contratos, a produção de efeitos de revogação ou oposição à renovação dos contratos e tal, e aparece pela primeira vez, aqui começa a minha intervenção, tudo o que eu disse para trás, não podendo ser apagado, mas pelo menos fica como, eu diria, os preliminares disto que agora vou começar a tratar, que é o legislador, no artigo 10 do Decreto-Lei 2A/2020, que é de 20 de 3 de 2020, quando começou a pandemia, que é a introdução do estado de emergência, refere. Esse artigo 10 refere. Efeitos sobre os contratos de arrendamento e outras formas de exploração de imóveis. Pela primeira vez, o legislador mete a mão ao lado de um contrato típico. Refere outras formas de exploração de imóveis. Na altura, não estava a pensar seguramente na formulação que veio a criar no Orçamento de Estado para as lojas de centros comerciais. Aqui ainda não estava nada disso. Aqui era que no estado de emergência devia-se atender também, devia-se considerar também, quer dizer, medidas e efeitos para os contratos de arrendamento e para outras formas de exploração de imóveis. Começou aqui pela primeira vez, e esta seria a primeira camada de medidas excepcionais, Covid, que se aplicam quer aos arrendamentos, quer às outras formas. E na segunda camada viemos confrontar-nos com o artigo 10, mas este artigo 10 já da Lei 4C/2020, de 6/4, que foi alterada já 2 vezes, mas que a última alteração tem, digamos assim, o registro da Lei número 45/2020, de 20 de agosto. Então, o que é que surgiu nesta lei? Surgiu aqueles 2 capítulos, que é para arrendamentos habitacionais e o outro capítulo, terceiro, para arrendamentos habitacionais, e depois no artigo 10º, que por acaso tinha a mesma epígrafe do artigo 9º, que era a extinção dos contratos, que era assim, que mais tarde foi alterada, e que dizia que se aplicava às outras formas contratuais o capítulo anterior.
Dizia, o disposto do presente secção aplica-se a outras formas de contratuais de exploração de imóveis, mas dizia para fins comerciais. Ou seja, naquele regime que hoje foi tratado, uma parte para os habitacionais, outra para os não habitacionais, o artigo 10 mandava aplicar às outras formas de exploração de imóveis para fins comerciais o regime dos contratos não habitacionais. Só que esse mesmo diploma, no artigo 1º, que é o objeto, de forma surpreendente, mas que ninguém tem ligado nenhuma, porque agora também já passou o primeiro impacto desta lei, mas que dizia, e agora o segundo slide diz, que o artigo 1º, objeto, diz assim, o disposto na presente lei é ainda aplicável, com as adaptações, a outras formas contratuais de exploração de imóveis. Qual é a diferença com o artigo 10º? É que se aplica o diploma todo às outras formas contratuais de exploração de imóveis e não diz que é para fins comerciais. Então, se nós temos o artigo 1º, que é o objeto, temos que o intérprete normal dos velhos tempos, hoje, nem pensar por esta interpretação, bem evidente, não é? O normal, à moda antiga, não é? Quando a gente fumava e dizia que faz mal, hoje não sei se faz, isto é a mesma coisa. Quando a gente interpretava o objeto, é onde se vê a amplitude do diploma, não é nada disso, porque o legislador pôs lá e nós não entendemos se aplica o capítulo 2º dos regulamentos habitacionais às outras formas de exploração de imóveis para situações semelhantes ao habitacional, nomeadamente, por exemplo, os empreendimentos turísticos, alojamento local, time sharing, etc, etc. Também há lá pessoas a viver em famílias. Eu, por essa via, nos velhos tempos, dizia logo que se aplicava o diploma todo também às outras formas contratuais. Até porque tem uma grande diferença. Aqui não diz fins comerciais e no 10 diz fins comerciais. Por isso o que o artigo 10 fez foi tornar mais evidente que aplicava às outras formas contratuais para fins comerciais o capítulo dos arrendamentos não habitacionais. Mas o artigo 1º, no seu objeto, mandou aplicar todo o diploma. É isso que lá está escrito, basta ler. Então vamos passar à camada seguinte. Na camada seguinte começa a gerar-se a grande confusão. A grande, foi uma confusão enorme. Bom, desde logo, porque o legislador, o orçamento, introduziu, e isto é o que eu costumo dizer, enfim, normas com sangue político, ou seja, os políticos vazam o seu sangue, digamos assim, nas normas e esquecem-se da Constituição, dos códigos civis, daquelas coisas todas, porque são juristas, aquilo é uma transfusão de sangue direta, é o que estou a dizer, vai para a veia, mas sem, digamos assim, nenhuma atenção àquilo que é o código sanguíneo. Nós ainda temos o RH positivo, negativo e tal, eles nem ligam a isso, aquilo entra diretamente lá na lei onde ela estiver e depois vai ser interpretada como se conseguir. Muitas vezes não se interpreta de forma nenhuma, só se diz que é inconstitucional. Aqui, neste caso, a lei diz uma coisa estranhíssima, que é isto, diz assim, nos casos em que sejam aplicáveis, e agora vejam, formas específicas de contratos de exploração de imóveis, refere mesmo formas específicas de contratos. Enquanto o outro lado diz formas contratuais, aqui diz formas específicas, faz lembrar contratos típicos. Não é? A grande distinção, há uma tese de doutoramento com 1200 páginas, que é os contratos típicos, a tipicidade dos contratos. Perdia-se na altura tempo que havia para fazer tese de doutoramento sobre isso. Hoje o legislador passa por cima disso e vai mais longe, diz que são formas específicas de contratos de exploração de imóveis, depois diz para comércio ou serviços em centros comerciais e depois diz, não o diferimento, não aplica o regime que até aqui era conhecido, o regime excepcional que era diferimento, é pagar para a frente, mas diz claramente que há um perdão. E ao dizer que há um perdão, diz-lo de que forma? Não diz considerando o equilíbrio financeiro do contrato. Diz por uma referência a uma rúbrica que às vezes consta dos contratos e outras vezes não consta, que é as rendas mínimas, que nós interpretamos como rendas fixas. Ele diz, se houver uma renda fixa, não paga, só paga a variável. Partindo do princípio que a fixa é quando o lojista ainda não está a ganhar dinheiro e a variável é quando o lojista já divide o que ganha com o gestor do centro comercial. O erro absurdo, obviamente, porque os contratos não se estruturam assim. E mais, muitos contratos de arrendamento regulam relações de lojistas em centros comerciais. Há muitos centros comerciais que têm contratos de extensão de loja e ao lado tem um lojista que tem um contrato de arrendamento. E ao lado tem o proprietário. E ao lado tem o sublocatário. E ao lado tem alguém que tem uma locação de estabelecimento. E ao lado tem alguém que tem outra coisa qualquer. Enfim, é muito comum
não haver uma disciplina, até porque não há um regime jurídico que obrigue, não há um regime jurídico que obrigue, aqui não existe uma disciplina comum. Então o legislador veio colocar este fundamento, digamos assim, esta camada dentro do regime que anteriormente estávamos a falar, distinguia exclusivamente formas contratuais habitacionais e não habitacionais. Coloca isto dentro do artigo 10º e diz que, se for assim, não se aplica esse diploma. Aplica-se o que está previsto na lei do orçamento, que é precisamente o perdão das rendas mínimas. Então alguém diz, bem, é só para estas, quer dizer que o artigo 10º, das outras formas, ainda deixa algumas formas que se lhe pode aplicar o regime que já foi tratado hoje neste Congresso. Então nós, por isso é que há uma última camada, que é, nós temos os arrendamentos habitacionais, os não habitacionais, as outras formas que se aplica extensivamente o capítulo 3º, que é o regime não habitacionais, e formas que não se aplica de modo nenhum, esse regime, porque se aplica ao perdão. Então a questão é, se o artigo 1040 esteve presente na cabeça do legislador, a pergunta que se deve fazer é, esta norma do orçamento tem efeitos retroativos e, por isso, a lei que foi tratada nunca se aplicou aos centros comerciais e esta aplicou-se sempre, ou passa-se a aplicar sempre, ou não? Esta norma do orçamento aplica-se a partir do momento em que foi aprovada e até aí aplicava-se o artigo 10 às lojas dos centros comerciais. O que é que daqui resulta? Raciocínio não jurídico. Que, nesse período, os lojistas tinham que pagar renda, mas que ela podia ser diferida, não é? E as lojas estavam fechadas. Tendo as lojas fechadas, os lojistas comerciais podiam diferir o pagamento das lojas. Quando os centros comerciais abriram, os lojistas já não têm que pagar renda. O que é uma coisa perfeitamente anormal. E, com isto, nós estamos a aplicar o 1040 aos lojistas. Porque o regime que o legislador criou do diferimento partiu do princípio que, apesar da loja estar fechada, que havia mora. E para evitar a mora, e consequentemente do incumprimento dos despejos, disse, não, aqui não há mora, o que o arrendatário pode fazer, não tendo acesso, estamos a falar dos não habitacionais, obviamente, não tendo acesso à loja, é diferir o pagamento, mas considerou que ele tinha que pagar, aplicou o artigo 1040. Se agora diz que há perdão, não está a aplicar o 1040. Então, no momento mais crítico das lojas fechadas, os lojistas não pagavam renda. E no momento menos crítico, em que têm menos negócio, mas estão abertos, passam a ter um perdão e não um diferimento. É uma coisa que, não sendo jurídica, esta interpretação não pode ser jurídica, não vale a pena dizer que é jurídica, mas é uma interpretação, sinceramente, que até para o mais padeiro especializado da vida não consegue fazer um pão com esta massa. Isto realmente não dá para fazer um pão, sendo que os pães se dividem em pão de forma, em cacete, enfim, dividem-se assim vários tipos de pãezinhos ou de modelos. Bem, em suma, nós temos efetivamente um verdadeiro perdão forçado. E não é moratória, não é diferimento, não é nada. É uma intervenção casuística limitada do legislador numa área de intervenção social. O legislador podia ter ido às pescas, podia ter ido à agricultura, foi aos centros comerciais. E tratou uma área de atividade, criando um perdão forçado sobre os proprietários dos centros comerciais em benefício dos lojistas dos centros comerciais. E esqueceu-se do que é que tinha feito antes, esqueceu-se das consequências que surgiram depois, e, por inconstitucionalidade ou não, o que é certo é que esta regra é uma regra completamente fora do esquema que estava a ser pensado, que estava a ser tratado, que estava a equilibrar as relações de arrendamento, sendo que também se estendiam alguns, digamos assim, desses princípios também se estendiam a outras formas, aí sim percebia-se, agora já não se percebe como é que se exclui, digamos assim, desse regime de regra, se exclui as lojas em estabelecimentos comerciais, deixando tanta coisa por ver. Nomeadamente, e a última questão, porque o regime, o slide a seguir, que o regime que foi configurado é um regime um bocadinho estranho, sinceramente, na medida em que, para além, como está ali vertido, do diploma referir situações específicas de contratos, são situações específicas, mas depois não distingue, e não distingue o quê? O legislador não distingue o que é que está em causa, ou seja, não diz se são contratos ou relações jurídicas,
não diz são só para os contratos tipo designados de cedência de loja, ou se houver um arrendamento no centro comercial também se aplica. Ou se houver uma locação de estabelecimento no centro comercial também se aplica. Ou seja, não diz. E por isso, vamos passar o slide agora em frente, o que o legislador deixou claro foi que este regime, este novo regime, que agora se aplica até 31 de dezembro de 2020, não prejudica a existência de regimes mais favoráveis, ou seja, se tiver havido um acordo e se for favorável, mantém-se, o que quer dizer que todos os lojistas que aceitaram diferir as rendas quando as lojas estavam fechadas, lojistas, centros comerciais, esses que é o acordo mais favorável podem questionar, mas fizeram o acordo que é mais favorável, já podem beneficiar dele, e depois são nulas as cláusulas de renúncia. Ou seja, houve muita gente nos centros comerciais que fez acordos e disse: eu não posso questionar mais, não posso invocar mais do 437, alteração de circunstâncias, não posso isto. Mas fizeram ali uns advogados mais atentos, anteciparam o problema, bem, aplauso para eles, obviamente, anteciparam o problema, mas o legislador disse: espera aí, se por acaso tinhas renunciado a algum direito, nomeadamente à aplicação da alteração de circunstâncias ou deste regime novo que agora criámos na lei do orçamento, não vale a pena, não tem hipótese, porque essa cláusula é nula. É assim que a coisa foi estabelecida. E logo a seguir, para concluir, e penso que já está na hora de concluir, e hoje até estou a ser muito disciplinado, nós temos esta dificuldade. Estamos a falar em centros comerciais ou em conjuntos comerciais? Estamos a falar em rendas variáveis ou rendas fixas? Rendas mínimas ou rendas variáveis? Estamos a falar em lojistas ou ocupantes de espaço em centros comerciais? Porque o lojista não é um arrendatário, mas um arrendatário também é um ocupante de uma loja em centro comercial. Será que também se lhe aplicou? Será que é viável que alguém esteja numa loja, porque tem um contrato de arrendamento, tenha que pagar a renda na totalidade, e outro que tem uma loja ao lado, às vezes da mesma atividade, da área de atividade, só porque tem um contrato epígrafado de cedência de loja em centro comercial, já não tem que pagar a renda mínima, só paga a variável, ou seja, só paga o spread, só paga aquilo que excede a anulação do custo de exploração e aí divide nos termos em que está previsto com o senhorio, enfim, não sabe. E depois o critério de aplicação do perdão também não se sabe. Como é que se faz este critério? Se o contrato não disciplinar as contrapartidas financeiras entre mínima e variável, entre fixa e ajustada à exploração, como é que isto se faz? O legislador não cuidou disso, o legislador passou em frente e o legislador, por isso, gerou uma grande confusão e essa confusão, naturalmente, vai dar uma instabilidade enorme no âmbito do setor imobiliário, desde logo aquilo que está em curso, pareceres de um lado e pareceres do outro, ações e conflitos que levam a que se tenha que fazer um confronto com o texto constitucional, mas não se consegue fazer uma coisa, a não ser que os advogados devem sempre agarrar-se ao contrato e é com o contrato que tem que ver qual é a situação que se lhe aplica para o equilíbrio das prestações, e aí sim o 437 funciona aqui em pleno, alteração de circunstâncias, tem que se ver que tipo de contrato é este. E só para terminar, sinalizar algumas situações do conhecimento geral, mas para aqueles que não estão familiarizados, ficarem a considerar. Quando se cria um centro comercial, há lojas âncoras que às vezes nem pagam renda no início, outras que vão à boleia das lojas âncoras, que são menos, só funcionam em conjunto com outros tipos de atividade. No mix, elas são um bocadinho parasitas. O que é que fazem? Têm que fazer as benfeitorias, a loja entrega em todos e eles é que colocam as benfeitorias, até pagam chaves, chama-se direito às chaves, direito de entrada. E às vezes dão um valor considerável. Muitas vezes a renda é uma renda de 5, devia ser 10, paga 5 e entrega a diferença de 5 para 10 a 10 anos à cabeça. Ou outro número qualquer. E por isso não se encontra nos centros comerciais um regime, como nós encontramos no arrendamento, que pode ter uma renda de calção ou duas, pode isso, pode aquilo, está muito balizado, as condições financeiras estão balizadas. Eu diria que nos centros comerciais, nos conjuntos comerciais, nos condomínios industriais, tudo é feito numa perspectiva económica e a negociação é numa lógica económica, no prazo do contrato, naquilo que se paga adiantadamente, no contributo que se tem para o negócio, etc. E por isso não é possível estabelecer, por via administrativa, por via legislativa, um equilíbrio contratual sem atender à situação concreta que foi regulada pelas partes. E isso vai dar uma grande instabilidade, vai fazer com que os investidores abdiquem da propriedade dos imóveis, da sua função de exploração e unicamente atendam à sua função de comercialização.
ou seja, de compra para revenda. Isso rebenta com o país, isso destrói a economia, que é só ter gente a agarrar os ativos para um dia os fazer, enfim, circular e lançá-los sem permitir que as pessoas criem dentro dos ativos imobiliários negócio e esse negócio sustente emprego e esse negócio sustente o nivelamento da economia. Para isso é preciso dar ao direito de gozo um peso que ele não está a ter, e por isso eu diria mesmo que o código do inquilinato, o código do ocupante de imóveis é fundamental, é indispensável, quer nestes domínios, quer também nos domínios da cessão dos contratos e também nos domínios dos equilíbrios que têm que ser feitos quando ocorrem situações de força maior.